Quem entra em um terreiro sente-se tocado pela força dos atabaques, pelo perfume das ervas e pelo acolhimento dos guias ancestrais. E logo vem a pergunta: como fazer parte da Umbanda? Como pertencer a um terreiro? Essa é uma dúvida que atravessa o cotidiano de muitas pessoas que procuram os terreiros de Umbanda. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Olá, sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade, Aldeia de Luz, terreiro localizado no Rio de Janeiro, sob a orientação do Caboclo Sete Flechas. Sou também autor de um livro de Umbanda que se chama Terreiro de Caboclo, a raiz indígena na Umbanda. E deixo aqui o convite para você conhecer a nossa obra e também para seguir o nosso canal. Se você gosta de conteúdos como esse, sobre as raízes ancestrais da nossa religião, clica no sininho, ativa as notificações, não deixa de curtir esse vídeo para você acompanhar outros conteúdos que abordam diferentes aspectos da religiosidade de Umbanda. Essa questão que nós vamos falar hoje é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam: como eu faço para pertencer ao terreiro? Cada casa tem as suas regras, mas eu vou falar, de modo geral, o que a Umbanda nos convida a refletir antes de pensar quero pertencer a um terreiro. Eu usei essa palavra pertencer, não foi por acaso. Pertencimento a uma comunidade de axé é algo que nos transforma. Essa ideia de pertencer significa que são desenvolvidos vínculos afetivos, sociais, comunitários de uma pessoa com uma comunidade. Quando você passa a pertencer a um terreiro, a integrar uma comunidade de axé, são assumidos compromissos, tanto seu com aquela comunidade e também da comunidade com você. Há um elo mútuo, né? é um entrelaçamento mútuo, em que a comunidade passa a cuidar da pessoa e a pessoa também deve cuidar da comunidade. E quando eu digo comunidade, estou falando de todos os membros que compõem aquele axé, aquele terreiro, aquela casa. Mas, principalmente, a responsabilidade é do dirigente, do pai, da mãe de santo, né? Ela ou ele é que tem essa missão de cuidar da coroa de um filho ou de uma filha. Então é preciso que haja sintonia, confiança entre essas duas pontas do elo, entre a pessoa que quer ingressar no terreiro e a própria comunidade, que é liderada por um pai de santo, uma mãe de santo. Logo, é fundamental que exista um tempo de amadurecer essa relação. Não dá para que seja celebrado uma espécie de casamento, um namoro, né, sem que as pessoas se conheçam. Não dá para a pessoa chegar no terreiro e logo querer ingressar na corrente, querer desenvolver os guias, descobrir a sua espiritualidade, sem ao menos ter qualquer vínculo afetivo, sem ao menos reconhecer quais são as responsabilidades que constituem aquela casa. Aquela comunidade, ela existe antes de você chegar. Ela já estava ali, ela tem uma história. Então, eu tenho que chegar naquela casa e entender quais são as regras, qual é o funcionamento, qual é a dinâmica da casa antes de pensar se eu vou entrar ou não. Porque muitas pessoas se decepcionam exatamente por conta da pressa, né? No afã de querer entrar, de querer ingressar no terreiro e às vezes sem refletir sobre o peso da responsabilidade. Quando eu falo peso, né, parece que ser um bandista é algo difícil, é algo custoso, mas não é. Existem sim compromissos que a pessoa assume com o terreiro e que o terreiro assume com você. E claro que uma parte não pode deixar a outra na mão, né? Por exemplo, num dia de gira, o filho não comparece, ou então, na hora que o filho precisa, a casa não responde, não atende, não acolhe aquele filho. Então tem que haver
uma relação dialógica, uma relação de respeito mútuo, né? Em que um se compromete com o outro. Esse é o primeiro aspecto, né? E quando a gente fala, né, dos compromissos do terreiro, né, e principalmente do dirigente com o filho, nós, em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta que aquela pessoa que é dirigente de uma casa, ela tem uma história, né? Ela não está ali por acaso. Ela cumpre uma função de organizar aquela comunidade, de estar à frente de um axé, de uma casa de terreiro, né? Então, ela tem a missão de cuidar da cabeça, né, do ori, do camutuê, da cabeça de um filho. Ela tem a missão de cuidar daquela comunidade, né? Tem a missão, o compromisso também de orientar dúvidas, né? Tratar de questões espirituais e também de questões sociais e psicológicas que aquela pessoa possa ter, né? Problemas que aquela pessoa está vivenciando, é para o terreiro que ela leva muitas vezes. Então, o pai e a mãe de santo, ela tem esse compromisso, né? Ele ou ela tem esse compromisso de cuidar daquele filho, né? E também existe um compromisso de ensinar, um compromisso formativo, né? Aquilo que a gente pode chamar de pedagogia do terreiro. O terreiro ensina o tempo todo para nós. Então, a comunidade de axé, e sobretudo o pai e mãe de santo, tem a missão e o comprometimento de ensinar, de doutrinar, de corrigir erros, de exercer um papel social, psicológico e espiritual, né? Fortalecendo os vínculos dos filhos e filhas e, através do seu exemplo, educando. Então esses são os compromissos da comunidade e do dirigente. E por outro lado, quais são os compromissos daquele que vai ingressar, do médium, né? Primeiro, cuidar do terreiro, né? Se o terreiro cuida dele, ele também tem que cuidar do terreiro. Cuidar não só da limpeza física, mas ser um elo mantenedor daquela casa. Permitir que aquela casa exista, que aquela casa funcione, né? Ela não se mantém de pé sozinha, né? Para chegar até na gira foi preciso muito trabalho. Então, um compromisso do médium é esse, cuidar do terreiro. Um outro, colaborar com a comunidade. Não é só em dia de gira que o médium tem que aparecer, né? Ele tem que realmente se comprometer com aquela comunidade, que é uma comunidade de afetos, uma comunidade afetiva, né? Não é, eu não gosto dos meus irmãos de santo, não gosto do meu pai de santo. Então por que você está no terreiro? Essa é uma questão que a gente tem que se fazer. Claro que nós somos humanos, né? Nós temos erros, todos nós erramos, mas assim como em uma família, né? Mas a gente tem que entender que a comunidade de axé, ela é composta por muitas famílias, por muitos núcleos familiares, e ela é uma grande família espiritual. Portanto, tem que haver uma colaboração entre os membros, né? E o terceiro compromisso do médium é cumprir com as regras, né? Como eu disse, a comunidade ela tem as regras. Regras de convivência, regras de respeito e de manutenção do axé, né, do ngunzo, né, ou seja, da força daquela casa. Né? Aquela casa ela se mantém graças aos cuidados dos filhos, do dirigente, do pai e mãe de santo. Então a gente precisa cumprir com essas regras. Diante de toda essa reflexão, aí vem a pergunta que todo mundo deve se fazer antes de pensar se quer ou não entrar no terreiro. Eu estou disposto a abrir mão de certas coisas para me dedicar ao terreiro? Eu estou em condições de cumprir com todos esses compromissos? De cuidar da comunidade, cuidar do terreiro, cumprir com as regras? Eu tenho tempo e disponibilidade? Porque uma coisa é o fascínio, o encanto que o terreiro desperta. E outra é o fato de eu realmente estar disposto e ter disponibilidade a oferecer o melhor de mim. Porque se for para estar pela metade, será que vale a pena? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Basicamente é essa, né? Terei condições de cumprir com aquilo que é exigido? Não é que o terreiro seja uma instituição militar, muito longe disso, né? Mas, como qualquer grupo social, tem as suas regras, né? E a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana, matriz afro-indígena, muita gente pensa que não tem regras, né? Que
que são religiões em que tudo é permitido. Sim, são religiões em que há liberdade, em que existe um respeito muito grande pela individualidade, pelas suas escolhas, né? Não existe a condenação, né? Não existe a noção de pecado. Por outro lado, existem sim regras que precisam ser cumpridas para manter a comunidade, para que a comunidade possa existir, né? E aí tem um ponto importante que a gente precisa levantar. Nem todas as pessoas, elas precisam ser médium, né? Tem muita gente que tem esse afã, esse desejo, né? Essa quase ansiedade de quero entrar no terreiro, quero pertencer àquela comunidade. Só que a gente tem que refletir que há muitas maneiras de você pertencer ao ecossistema de um terreiro, né? Frequentar as giras, participar das festividades, sem precisar ter aquele compromisso constante, frequente, de cumprir aquilo que é pedido, né? Então cabe colocar na balança. Será que eu tenho condições de me doar o suficiente? Ou é melhor eu esperar um pouco, amadurecer a minha vivência, conhecer melhor o terreiro, poder estar aqui nas giras na medida do que eu posso? Porque muitas pessoas gostam, sentem-se chamadas pela Umbanda, sentem, né, a energia, mas não necessariamente têm condições de se doar, têm condições de agregar aquilo que a comunidade oferece, né? Então eu sempre penso por esse lado. Se não for para agregar, qual é o sentido, né, de ingressar num terreiro? Então talvez seja melhor esperar um pouco, dar um passo para trás e deixar o amadurecimento acontecer. É isso que a natureza nos ensina. Uma fruta não cai do pé antes da hora, né? Então é preciso sim ter paciência, amadurecer os sentimentos, amadurecer a relação e realmente criar vínculos com aquele axé, né? Para aí sim reconhecer, não, eu quero fazer parte, eu gosto dessa casa, eu me identifico com o trabalho, então sim, eu quero pertencer a este terreiro. É preciso lembrar também que o pertencimento a um terreiro, ele envolve um aprendizado constante, né? O terreiro é um espaço de trocas e de ensinamento. Então aquele que vai pertencer, que deseja pertencer à Umbanda, ele tem que estar disposto a ouvir. O primeiro esforço é esse, de escutar. Porque dentro do terreiro todos nós aprendemos. Os mais novos aprendem com os mais velhos. E os mais velhos, por sua vez, ouvem o dirigente, o pai e mãe de santo, que também não é o dono da verdade. O pai e mãe de santo, o dirigente, ele tem que estar o tempo todo se curvando diante da espiritualidade para ouvir os conselhos dos caboclos, dos pretos velhos, dos exus, das crianças, de toda a espiritualidade que assiste àquela casa, dos orixás e guias ancestrais. Então, há um exercício constante de escuta, há uma pedagogia sendo exercitada cotidianamente, nós aprendemos o tempo todo. Então, se a pessoa não está disposta a aprender, a ter humildade de ouvir, talvez ela não deva pertencer àquela casa, né? Porque esse é o primeiro passo. Você estar disposto a ouvir, a aprender, a se curvar diante de algo que é maior do que você. Porque o terreiro é maior do que todo mundo. Existe um provérbio de origem africana que nos ajuda a refletir sobre isso. Quem nos traz é um pensador, um filósofo africano chamado Bunsek Fukiao. É um provérbio de origem bakongo que fala sobre a comunidade que é Kanda em Kimbundo. E diz assim: a comunidade existia antes de você. Aceita-se a comunidade como ela é, não como se quer que ela seja. Isso significa que as pessoas têm que se adaptar ao terreiro e não o terreiro se adaptar às pessoas. Existe uma história ancestral anterior a qualquer um de nós. Regras, fundamentos, preceitos que nós temos que aceitar, que nós temos que entender como funciona. E nós não podemos achar que
a nossa vaidade, o nosso ego vai ser maior e que a gente vai mudar, vai modificar as regras, que vai transformar, fazer do nosso jeito, né? Muita gente acha que pode mudar, né, completamente o curso da história, achando que a sua vontade é maior do que a vontade coletiva. E esse é o maior erro, né, de pertencimento à Umbanda, que nós temos que compreender sim que o coletivo é sempre maior do que o individual, né? O bem-estar coletivo, o bem-estar da comunidade, ele se sobrepõe às vontades, né, ao ego, às vaidades individuais. Então são questões que a gente tem que refletir, né? Essa sabedoria dos povos africanos e indígenas nos fazem entender que a comunidade, ela o tempo todo nos pede que a gente abra mão da nossa vaidade para que possamos aprender junto, né? Juntos e juntas. Quando a gente se une, a gente é mais forte. Bem, essas são algumas reflexões que eu quis trazer para a gente refletir sobre essa pergunta. Como pertencer à Umbanda? Eu talvez possa resumir tudo isso que eu falei com a seguinte ideia: para pertencer a Umbanda é preciso estar de coração e de ouvidos abertos para aprender. A gente precisa deixar para trás um velho eu, né? O eu de vaidade, o eu que se sobrepõe a tudo, que acha que é o dono da verdade. A gente tem que se desconstruir, desconstruir os nossos preconceitos, desconstruir as nossas verdades, para aprender de novo. Não é à toa que a chamada iniciação, né, que é tão comum aí, né, nas tradições afro-indígenas, significa nada mais nada menos do que nascer de novo. Você nasce, você renasce para a espiritualidade. Por quê? Você deixa para trás uma série de erros, de vícios, de questões que diminuíam a sua conexão com o sagrado. Então, para pertencer à Umbanda, é preciso sim entender a dinâmica do terreiro e entender o seu tempo, porque cada um de nós tem um tempo de amadurecimento. Espero que tenha ajudado, refletindo um pouco sobre essa questão. Se você ainda ficou em dúvida, deixe nos comentários sugestões, críticas e perguntas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Axé, Saravá, salve a Umbanda!